E agora vamos penetraremos no Brasil República, que é o período em que o Brasil ele proclama a sua república, né? Ele tira Dom Pedro II e ele começa a se consolidar dentro de uma estrutura organizacional de Estado, né, com a sua primeira constituição inspirada no modelo americano, mas ainda não garante uma democracia plena, né, nesse primeiro momento da República. E o que acontece? O Brasil ele tem esse primeiro período da República chamada República Velha. Ele vai de 1889 a 1930, né? E ele é muito marcado pela presença das oligarquias rurais, né? E nós temos essa descentralização muito forte dentro do nosso sistema de Estado brasileiro e o poder realmente não está centralizado de uma forma assim propriamente dita. Então, como foi que aconteceu essa questão da proclamação da República? Ela se inicia com a queda da monarquia e eles começam adotando um sistema, né, um modelo republicano federalista baseado no que tinha sido feito nos Estados Unidos. Eles tomaram os Estados Unidos como inspiração e iniciaram esse movimento aí de proclamação da República. Nós temos aqui a presença muito forte da política do café com leite. Você já deve ter visto isso nas suas aulas de história, que é a alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais, onde São Paulo era um grande produtor de café e Minas um grande produtor de leite, e por conta dessa questão, dessa gangorra de poder, dessa transição de poder entre Minas e São Paulo, nós tivemos esse período marcado como a política do café com leite, né? E o que foi que aconteceu de um marco muito importante também durante esse período da República Velha? As eleições elas eram muito fraudadas nesse período, né? Porque os oligarcas locais, os coronéis, né? Eles fraudavam muito, ele comprava muito essa questão dos votos e tal, e eles tinham controle. Então só eram eleitos aqueles que eles queriam que fossem. Os coronéis tinham muito esse poder. Não sei se vocês gostam de novela, mas as novelas de época da Globo retratam muito bem, né, essa questão da figura do coronel e do respeito que os coronéis tinham a ponto de influenciarem decisões e eleições políticas durante um período muito grande da nossa sociedade, né? E a economia ela era muito centralizada na questão agrária e exportadora. O Brasil sempre foi muito exportador, né? E os principais produtos eram o café, o açúcar e outros produtos oriundos aí da agricultura. E como era que se dava essa questão do voto dessas eleições durante o período da República Velha? Nós tínhamos aí que os trabalhadores, né, os trabalhadores urbanos e os próprios excluídos de voto pela própria Constituição, eles não tinham uma participação política significativa dentro da sociedade. Então esse período ele se inicia, começa a caminhar ali com base no que os Estados Unidos tinham de Constituição, na base organizacional de Estado dos Estados Unidos, mas ele finda em 1930, né, com a revolução que acontece quando eles tiram o Washington Luiz do poder e Vargas assume o governo do nosso país, né, encerrando esse período da República Velha, né? E aí eu trago aqui alguns pontos importantes que a gente precisa anotar. A proclamação da República ocorreu em 1889. Mais uma vez lembrando, Enem não cobra datas. E aí, com isso, nós tivemos a primeira Constituição brasileira, que é a Constituição de 1891, onde ela trazia um regime federalista e presidencialista. Professor, preciso saber o que é regime federalista e presidencialista? Para o Enem, não. Se você for cursar direito, você irá aprender. Mas você precisa saber que esses regimes foram trazidos por essa primeira Constituição de 1891. Outra coisa, política do café com leite, né, que é justamente essa alternância de poder entre as elites estaduais, né, de São Paulo e Minas Gerais. E aí nós temos a figura de quem? Dos coronéis e a política do voto de cabresto, né, que é justamente o que eu falei. Eles tinham tanto controle que eles controlavam os votos. Eles diziam em que as pessoas tinham que votar e as pessoas votavam. Por isso é chamado voto de cabresto, porque eles estavam aqui, ó, segurando o cabresto aqui, e a pessoa dizia assim, você vai votar em que eu quero, e acabou, você não se governa. E isso acontecia. Nós tínhamos também
uma economia fortemente movimentada pela exportação de produtos como café, açúcar e algodão nesse período da República Velha. E o que nós tivemos durante esse período? Revoltas e movimentos sociais. Um dos mais marcantes foi a Guerra de Canudos, que aconteceu entre 1896 e 1897, tendo como figura central da guerra a pessoa de Antônio Conselheiro, né, que era um líder religioso e que liderou a Guerra de Canudos aí na Bahia. Nós temos também a Revolta da Vacina, né, que foi um outro movimento muito importante que aconteceu durante o período da República Velha. E a gente acaba a República Velha com a Revolução de 1930, né, que Vargas chega ao poder, depõe Washington Luiz e a gente inicia uma nova fase no nosso país. E eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Mas eu vou trazer para vocês o que vocês precisam saber sobre esse período do Brasil República, da República Velha mais especificamente, e como é que ele é cobrado no Enem, né, que a gente precisa ter isso em mente para poder facilitar na hora de responder a nossa prova. O que foi que aconteceu com a proclamação da República? Nós tivemos o fim da monarquia e o início do regime federalista dentro da nossa organização estatal, que trouxe a figura de um presidente e das oligarquias, né? A Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição do Brasil, ela é baseada na Constituição dos Estados Unidos. Então ela traz a ideia da separação dos poderes, das eleições indiretas e da liberdade religiosa. Nós temos a política do café com leite. Por que eu estou batendo muito nisso? Porque o Enem costuma falar muito sobre essa questão, né? E aí a gente tem sobre essa questão do domínio das oligarquias e da alternância de poder entre São Paulo e Minas. Nós temos a questão da figura do coronel, né, que controlava o voto. Ele tinha aquela manipulação local e ele tinha poder suficiente para determinar quem era ou não eleito. Nós temos aí os movimentos sociais que surgiram durante esse período, como a Guerra de Canudos, o Contestado, a Revolta da Vacina, que era uma forma de resistência à modernização e essa concentração de poder que existia dentro do Estado, né? E a economia exportadora, baseada na agricultura, não só do café, mas do açúcar, do algodão, que era usado para sustentar as elites, e nós não tínhamos uma industrialização ainda muito presente dentro do nosso país. Então, como é que o Enem costuma cobrar isso nas questões? As relações de poder entre as oligarquias, o coronelismo e a exclusão do voto popular, os movimentos sociais de resistência, a economia exportadora e a concentração de terra na mão de poucas pessoas, e a comparação com os regimes posteriores que a gente vai ver daqui a pouco, que é a questão da Era Vargas, da redemocratização e como tudo isso se deu aí após essa República Velha, né? Então pode cair questões do tipo um texto sobre a eleição manipulada e uma pergunta vinculada sobre o coronelismo, ou pode cair uma questão de um texto sobre a Guerra de Canudos e você vai ter que analisar de uma forma, de um contexto social, o conflito com o Estado em relação a essa guerra, né? Então, o que você precisa saber, né? Os macetes para você anotar aí. A política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais. Coronelismo, controle de voto, manipulação local. Primeira República, República das Oligarquias Rurais. E se a questão falar em exportação, café ou latifúndio, você vai entender que essa questão está focada no poder econômico dali do Brasil. Então o que é que a gente precisa entender resumidamente do que foi o Brasil República dessa República Velha? A Primeira República, ela dizia ser democrática, mas a maioria da população não tinha direito a voto. O poder ficava na mão das oligarquias, que controlavam tudo por meio do coronelismo. E quando os grupos populares tentavam resistir ou exigir direitos, o Estado reagia com violência, como em Canudos e na Revolta da Vacina. O Enem, ele quer que você perceba que, apesar de ser uma república, a participação popular ela não era real nesse primeiro momento. E aí a gente entra no próximo assunto, que é a Era Vargas, que se inicia no ano de 1930, né, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, a destituição de Washington Luiz, finalizando a República Velha, e a gente começa a passar por diferentes fases dentro do Brasil, entre 1930 e 1945. Percebam que Getúlio Vargas ficou no poder durante 15 anos. Então, durante esse período, nós temos o governo provisório, que foi de 1930 a 1934, um governo constitucional, que foi de 1934 a 1937, e depois nós temos a presença do Estado Novo, que durou de 1937 a 1945. Né? E o que foi marcante nessa Era Vargas assim conhecida
ela foi marcada principalmente pela centralização política, a industrialização dos processos, né, comerciais dentro do Brasil, a presença da legislação trabalhista, que é muito comentada dentro do Enem, e o autoritarismo. O que é que acontece? Vargas ele buscou modernizar o Brasil de uma forma geral, porém ele queria ter todo o controle do país e ele queria controlar essa questão das oligarquias, desse movimento operário e das elites conservadoras. Então Vargas ele centralizou o poder nas mãos dele. Então o que foi que Vargas fez para chegar ao poder? Ele deu um golpe, assumiu o poder, destituindo Washington Luiz e ficou no poder por 15 anos. Né? Você pode ver que está até errado, é 1930 a 1945, na chargezinha aí, a não tão inteligência artificial errou a data. Mas é 1930 a 1945. E o que foi que aconteceu? Como aconteceu esse início da era Vargas? Né? Em 1930, houve a Revolução de 1930, tirou Washington Luiz do poder e impediu que Júlio Prestes assumisse. Quando Vargas chegou ao poder, ele foi apoiado pelos militares e por alguns setores urbanos. E aí ele prometeu reformas sociais e nacionais, assim, coisa estrambólica, que todo mundo falou, rapaz, esse cara é o cara certo, né? Isso acabou acontecendo outras vezes durante a nossa história de vida no Brasil. Nós tivemos alguns governantes nesse mesmo sentido. E durante a era Vargas, ele cumpriu algumas das suas promessas. Ele de fato trouxe uma modernização, uma industrialização para o nosso país. Né? Ele acabou criando empresas estatais e incentivou esse movimento industrializador dentro do nosso território. Ele criou a nossa conhecida CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Não é carteira de trabalho. CLT não é aquela carteira de trabalho azul que muita gente tem medo. CLT é consolidação das leis trabalhistas e foi criada lá na era Vargas, onde instituiu salário mínimo, direitos trabalhistas, enfim, uma série de benefícios para o trabalhador. Além disso, não poderia deixar de acontecer, dentro de um sistema que surgiu de um golpe, uma centralização política. E aí o que é que você consegue, o que é que você visualiza? Dentro do período do Estado Novo, nós temos a figura de Getúlio Vargas causando, né, realizando de uma forma abrupta uma repressão aos seus opositores. E aí você começa a visualizar o surgimento de algo chamado nacionalismo, que é o controle de recursos estratégicos, cultura e a própria imprensa. Então tudo que era visualizado pelas pessoas era tudo manipulado pelo governo. Então o governo de Vargas ele termina em 1945 após um longo período de pressão popular, né, uma pressão política exaustiva, e eles conseguem tirar Vargas do poder em 1945. Já está acabando, né, nós só temos apenas mais alguns tópicos para finalizar essa aula. E aí eu vou finalizar aqui essa parte de Vargas, trazer os principais acontecimentos desse período. Né? Iniciou-se com a Revolução de 30, quando ele assume o governo de forma provisória até 1934. Em 1934, é publicada uma nova Constituição para poder... Vargas, ele lançou essa Constituição na tentativa de conciliar os poderes com as reformas, aquela coisa toda. Não, vou fazer uma nova Constituição e se manteve no poder por mais algum período. Em 1937, dá início ao período chamado Estado Novo, onde nós temos o início de mais um golpe de Estado dado por Vargas, e que ele começa a ter um autoritarismo ainda maior com a presença da censura e da repressão. E aí, nesse Estado Novo, para equilibrar tudo isso que ele estava fazendo, ele fez o quê? Ele criou a consolidação das leis de trabalho, que é a nossa famosa CLT. Né? E a partir daí iniciou o processo de industrialização dentro do território brasileiro e a nacionalização de setores estratégicos. Iniciou-se também uma política nacionalista focada na produção de energia, no petróleo e na comunicação. E essa era Vargas finaliza em 1945 com o processo de redemocratização sendo iniciado através de muitos movimentos sociais e políticos que estavam acontecendo no nosso território. O que você precisa saber? Que a Revolução de 30 finaliza a República Velha e traz a ascensão de Vargas e a centralização do poder. A CLT, os direitos trabalhistas foram criados e aí nós temos esse controle sobre a classe operária e nós temos um apoio político para manter esse controle. Nós temos aí a criação do Estado Novo, que vai de 37 a 45,
que funciona também como um período ditatorial, né, dentro do nosso Estado, a primeira ditadura vivida no Brasil. E esse Estado Novo, ele traz censuras, ele traz propagandas, né, voltadas para benefício do governo, ele traz uma repressão política e ele traz uma centralização do poder nas mãos de Getúlio Vargas. Nós temos também a presença da industrialização, né, que é a criação de empresas estatais através do nacionalismo e o estímulo à economia e à soberania nacional, mostrando que o país era um país soberano e que ele tinha potencial de ser autossuficiente. E nós temos o fim dessa era Vargas com a redemocratização, que foi causada por uma pressão interna, né, política interna e externa dos movimentos sociais, que termina o Estado Novo e traz uma eleição ali em 1945. E aí como é que o Enem costuma cobrar a era Vargas da Hermeval? Simples. Ele fala sobre o impacto social da CLT e dos direitos trabalhistas, ele fala das características do Estado Novo, que era um Estado autoritário, que era um Estado nacionalista, que era um período de censura, um período de repressão, né? Ele fala sobre a relação entre a industrialização, a urbanização e o crescimento econômico do país. Ele costuma falar sobre a diferença entre governo provisório, constitucional e Estado Novo, que são esses três períodos que eu citei, de 1930 a 1934, provisório, de 1934 a 1937, constitucional, e de 1937 a 1945, Estado Novo. E aí ele vai trazer também uma relação com o contexto voltado para a Segunda Guerra, né? Que eu vou falar sobre a Segunda Guerra também daqui a pouco mais na frente. E aí o que ele pode perguntar? Ele pode trazer um texto sobre a CLT e perguntar sobre os impactos sociais e políticos que a CLT trouxe para o país. Ou uma questão mostrando uma propaganda, né, um corte de jornal da época do Estado Novo, e ele vai falar sobre a questão do controle ideológico e a centralização do poder trazida naquela época pela figura do nosso governante à época, Getúlio Vargas. Então você precisa aprender os macetes que são simples. CLT foi criado por um apoio popular, mas para ter um controle político além da classe operária. O Estado Novo era uma centralização de poder, mais um autoritarismo, mais um nacionalismo. Por isso que surgiram as empresas estatais nesse período. A industrialização. Vargas modernizou o nosso país, porém ele manteve as elites no poder, porque só quem poderia investir em indústrias, em tecnologias, eram justamente as elites que se mantiveram no poder, né? E se a questão ela falar sobre censura, propaganda ou repressão, você sabe que está se tratando do período do Estado Novo. Então, para resumir a era Vargas, nós temos o seguinte: Vargas ele modernizou o Brasil e criou direitos trabalhistas fundamentais como a CLT, férias e salário mínimo. Porém, ele também concentrou o poder, fechou o Congresso e ainda controlou a imprensa, usando a propaganda para criar sua autoimagem de pai dos pobres. E aí o Enem ele vai sempre cobrar esse equilíbrio, né, entre avanços sociais de um lado, autoritarismo do outro, enfim, você tem que estar ligado justamente nesse quesito. E agora nós iremos iniciar o período que marcou, né, um dos períodos que marcaram a história do nosso país, que foi o período do militarismo no Brasil, né, conhecido como ditadura militar, ou como alguns preferem chamar, regime militar, mas foi um período que durou de 1964 a 1985, e ele se refere a alguns momentos da história em que os militares eles assumiram o papel central na política, ou seja, o Brasil era governado pelos militares, né, porque eles realmente influenciavam e controlavam, né, o governo de forma direta. Então, essa atuação dos militares, ela se consolidou a partir do final do século XIX, né, mas ela tem raízes lá no período colonial, que eu já falei para vocês, né, no período imperial, de quando a gente começou a criação da Guarda Nacional e do Exército de Informação. E a visão militar, elas tinham uma visão de ordem, disciplina e autoridade, e ela marcou de uma forma muito profunda, né, o Brasil, principalmente durante dois momentos-chave, que é conhecido como República da Espada, né, que foi o primeiro momento que o exército, né, que os militares estiveram ali à frente, que foi durante 1889 a 1894, e durante a ditadura, né, que é esse período de 1964 a 1965. E esses períodos eles revelam para nós como as Forças Armadas se colocam como figuras arbitrárias dentro da nossa nação e justificam, né, rupturas democráticas sob a narrativa de manutenção da ordem, de combate ao inimigo interno,
de precisamos trazer a paz para a sociedade, e são justificativas pífias, né, para assumir um controle de uma forma extremamente arbitrária e autoritária da população brasileira. E ela se deu, né, principalmente durante o período da Guerra Fria. Né? Nós temos o primeiro golpe militar, né, o primeiro golpe republicano, quando o exército assumiu na época depois da crise da monarquia, lá em 1889, na Nova República, né? E aí eles assumiram o primeiro governo, mas não deu certo, porque as oligarquias eram mais fortes. Mas no século XX, né, ali em 1964 mais específico, durante o período da Guerra Fria, toda aquela questão da briga do comunismo, do anticomunismo e que não sei o que, a gente tem o golpe mais forte, né, dos militares durante esse período da nossa história no Brasil, que é esse período da ditadura, que iniciou em 1964. Né? E o que foi que aconteceu? Eles trouxeram, eles vieram com apoio, né? Eles vieram com apoio de setores empresariais, vieram com apoio da mídia e, além de tudo, vieram com apoio do governo dos Estados Unidos. Né? E o argumento deles era que estavam ajudando na defesa para combater esse comunismo, né? Que era ali a ideia projetada pela União Soviética pós-Guerra Fria, pós-Segunda Guerra, período de Guerra Fria. E o que foi que eles fizeram? Eles deram fim ao regime democrático dentro do nosso Estado. E durante esse período de ditadura militar, nós tivemos a suspensão de direitos, a censura e o controle da imprensa, perseguições políticas, tortura e mortes. Inclusive, eu recomendo assistir o filme Ainda Estou Aqui, né, que ele retrata de uma forma aí bem dura a realidade de algumas pessoas que foram perseguidas politicamente durante essa época. E o modelo econômico de crescimento concentrado nas mãos aí dos militares. E aí eles somente finalizaram com o início da Nova República lá em 1985. Então o que é que vocês precisam saber? Antes de 1964 existiu o primeiro golpe, que foi com a proclamação da República em 1889, que foi a República da Espada, que só durou ali um período bem curto, né? Mas esse primeiro golpe, ele trouxe um aumento da influência militar dentro da política e reforçou a ideia do apoio militar durante as crises governamentais. O golpe principal aconteceu em 1964, que é esse período mais duradouro, né, que nós temos aí um período de 21 anos sob um regime militar extremamente autoritário e arbitrário. Nós temos os atos institucionais, conhecidos como AI, né? E o mais famoso deles, o AI-5, que trazia essa questão da censura e da repressão. E aí eles trouxeram essa ideia do milagre econômico, né? Voltada na ideia do anticomunismo, só que eles cessaram por completo os direitos da população e com isso o crescimento da desigualdade disparou. Nós ainda tivemos a resistência armada da população e movimentos sociais que não paravam de ser perseguidos, né? Porque as pessoas buscavam se libertar das amarras militares, desse controle arbitrário em que eles eram censurados, a mídia era censurada, as propagandas eram censuradas, nada poderia ser feito de uma forma livre. Então os direitos da população foram cessados, né? Eles foram cerceados, na verdade, a palavra melhor é isso. Os direitos da população eles foram cerceados. Houve um cerceamento dos direitos da população brasileira durante esse período da ditadura. E aí, com o início da redemocratização, com o movimento conhecido como Direta Já e muita luta social, nós tivemos o fim da ditadura e posterior promulgação da Constituição de 1988, 3 anos após o fim da ditadura. Mas o que é que você precisa saber para o Enem? Né? Quando falar sobre intervenção militar, eles vão vir sempre com a justificativa de salvação da pátria, né? Só que eles apenas representavam os interesses próprios e das elites. O autoritarismo, que foi algo muito marcante durante esse período do regime militar, onde nós tivemos a repressão política, a censura, tortura, inclusive morte, e os direitos humanos foram completamente violentados. Salvo engano, o filme Olga também fala muito sobre essa questão, né, que Olga foi deportada, naquela época eram exilados, né? Fala muito bem sobre essa questão. Se tiver tempo para assistir, fica aqui minha recomendação. Olga e Ainda Estou Aqui são 2 bons filmes
que retratam muito bem essa realidade. E nós temos o Ato Institucional 5, o AI-5, que foi promulgado em 1968 e foi o momento mais duro da ditadura militar ali, quando houve o fechamento do Congresso e começaram as cassações e perseguições políticas, né? E junto com isso nós temos um milagre econômico, onde o crescimento da economia brasileira estava acontecendo, só que proporcional a isso, nós estávamos tendo um crescimento da dívida externa do nosso país e da desigualdade social dentro do nosso país. Então, esse milagre econômico era uma falácia dita pelos militares, porque de fato ele não resolvia um problema do nosso país. Pelo contrário, eles estavam aumentando os nossos problemas internos e aumentando a nossa dívida externa com os demais países. E ele finaliza com um processo de redemocratização, onde a pressão da sociedade causada por diversos movimentos fazem com que as eleições diretas para presidente fossem realizadas, e em 1988 nós temos nossa Constituição da República que vigora até os dias de hoje. E aí, você deve estar se perguntando mais uma vez como costuma cair no Enem, como o Enem costuma cobrar, né, esse assunto, esse tema da ditadura, né? E o que é que ele faz? Ele sempre faz contrapontos entre o autoritarismo e a democracia dentro do nosso país. Ele também fala sobre a questão da censura, né, e a propaganda durante o período do regime, como eles manipulavam as propagandas de modo a parecer que as pessoas estavam vivendo um período excelente na vida delas. Eles falam também sobre o AI-5, né, e sobre o auge da repressão do período da ditadura militar no nosso país. Eles também costumam trazer a relação entre economia e desigualdade, que é justamente o que eu falei, dessa questão do milagre econômico, do país estar melhorando financeiramente e a desigualdade está só aumentando. E principalmente essa questão dos movimentos sociais e da resistência cultural do povo brasileiro em face desse regime autoritário imposto pela ditadura. Então o que é que eles podem fazer? Podem trazer cartazes escrito Direta Já, né, que foi o movimento que forçou a realização de eleições no nosso país, né, e eles vão trazer uma análise aprofundada desse processo de redemocratização do país. E ele pode trazer também textos sobre a censura, mostrar propagandas da época da censura, para que você entenda um pouco, para que você explique, para que você ali marque a alternativa referente ao controle ideológico do Estado autoritário causado pelo regime militar. E aí o que vocês precisam lembrar? Quais são os macetes que eu trouxe aqui referente à ditadura? AI-5, pior momento da ditadura. Pior momento, pior fase, tortura, repressão, morte, escambau. Tudo de ruim. Pior fase da ditadura. Sabe aquela fase do Mario World? Essa galera não vai saber, esses meninos muito longe, nunca jogaram Mario World. É aquela fase do Mario World que você tem que estar nadando, tem que sobreviver, respirar debaixo d'água, aquela fase horrível. O AI-5 foi essa pior fase. Fase de ruim você joga Minecraft. Minecraft tem fase ruim. Vocês não vão conseguir entender mais ou menos. Black de PlayStation 2 também nunca jogaram, eu acho. Nunca viram PlayStation 2, só no museu. Mas o AI-5, lembre-se que ele foi o pior momento da ditadura. AI-5, você lembra que ele tá gritando AI 5 vezes. Ai, 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 ai. Por quê? Porque era o momento pior que a ditadura já viveu. Então vocês não vão esquecer disso mais nunca na vida de vocês. Milagre econômico. A salvação trazida pela forma como os militares estavam resolvendo a vida do brasileiro. O Brasil estava crescendo. Mentira. Só estava crescendo em números. A justiça social, a desigualdade social estava crescendo junto. A nossa dívida estava crescendo junto. Então isso era um problema gigantesco. E vocês precisam entender de forma clara. A ditadura militar é completamente diferente de um governo exercido apenas pelos militares. A ditadura militar ela era um projeto civil-militar, onde os militares controlavam a situação, porém eles tinham alianças com as elites. Então eles não eram os únicos à frente do poder, mas eles estavam ali subsidiando o poder das elites. Beleza? E para finalizar, né, nós temos aquela frasezinha de resumo referente ao período militar, que eu trouxe para vocês da seguinte forma. Durante a ditadura militar houve censura, perseguições e violação aos direitos humanos. Ao mesmo tempo, o regime tentava construir uma imagem positiva com propaganda, especialmente durante o milagre econômico. E, apesar da repressão, artistas, estudantes e movimentos sociais existiram.
E o Enem, ele sempre vai costumar trazer e cobrar dessa forma esse conflito entre o autoritarismo, a sociedade e a democracia, blá, 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 e que vocês já estão craques nisso aí.